O som de alguém chateado, não de tristeza, mas de irritação, me acordou. Meu filho comentou, sarcástico e casualmente, como se estivesse falando de um estranho no noticiário: nós nem somos os filhos dela de verdade. Por que deveríamos cuidar dela? A voz da minha filha soou como gelo quando a ouvi. Só espero que ela não sobreviva. Seria mais simples. De qualquer forma, a propriedade está quase pronta. As palavras cortavam como vidro a névoa da morfina. Eu estava imóvel, incapaz de falar. Areia cobria meus braços. Meu peito estava retorcido por tubos. As máquinas apitavam constante e lentamente em algum lugar atrás de mim. O som de uma existência incerta a qual eu não queria retornar. Ao pé da cama, eles estavam. Eu estava longe de me ver como a mãe deles, mas ainda assim eu podia senti-la perto o suficiente para me tocar. Ele continuou: ela nem sequer nos adotou legalmente. Ela se casou recentemente com o pai. Não lhe devemos nada por causa disso. A enfermeira pigarreou. Talvez você devesse sair. Este não é o lugar. Com os saltos batendo, minha filha murmurou: tanto faz, e eles foram embora. Presumindo que eu ainda estava inconsciente e que não tinha acabado de ouvir as pessoas que criei desde bebês desejando que eu fosse embora de brincadeira, olhei para as placas do teto. Também me lembrei do dia de ação de graças anterior. Eu tinha preparado as refeições favoritas deles. Ele até acordou às 5 da manhã para fazer aquela torta de nozes pecan maldita que ele sempre dizia gostar. Ela nunca apareceu. Ele reclamava do trânsito, chegava atrasado e saía cedo. No entanto, aquilo era único. Aquilo era lucidez. Tinha sido um acidente inesperado. Ou pelo menos era o que eu pensava até então. Ao fazer uma curva descendente, os freios falharam. Só metal e vidro, seguidos de preto, sem chuva ou manchas de óleo. E agora eu estava conectado como uma cobaia, ouvindo as duas pessoas com quem eu mais me importava falarem de mim como se eu fosse um fardo. Elas estavam ansiosas para enterrar também. Tive vontade de gritar. Perguntar quem os ensinou a amarrar os sapatos me deu vontade de me sentar e questioná-los. Na noite da morte do pai, quem os segurou? Depois que a mãe foi embora, quem conseguiu reunir amor suficiente para restaurar seu senso de totalidade? No entanto, não o fiz. Agora que percebi que não eram meus, fiquei imóvel. Não nos aspectos importantes. Não achei que faria diferença quando eu estivesse velho, machucado e deitado numa cama de hospital, sem ninguém para falar por mim. Embora fossem meus filhos apenas quando era conveniente, eram descendentes biológicos do meu falecido marido. Meus quando precisavam de um ombro para chorar, uma carona ou uma refeição. Não quando eu era quem precisava, e não hoje. E algo dentro de mim explodiu. Não dramaticamente, nem ruidosamente, mas com a finalidade silenciosa e implacável de uma porta com tranca interna. Eles acreditaram que eu ia morrer. Ótimo! Que pensem nisso. Porque a mulher que eles acreditavam poder controlar, explorar e se livrar não estava mais lá. Além disso, a pessoa que acordou no lugar dela havia perdido o interesse em brincar. Ouviam-se canções de ninar e dedos pegajosos agarrando os meus nos corredores do supermercado, antes dos soros, antes da camisola do hospital, antes que seus olhares se voltassem para mim como se eu já tivesse ido embora. Ouviam-se risadinhas. Costumavam se referir a mim como a mamãe. Costumava haver muito barulho na minha casa, uma bagunça confortável e caótica. Mochilas deixadas no corredor, caixas de café da manhã abertas e sapatos deixados na entrada, como se alguém fosse cuidar de tudo. E alguém cuidou. Sim, eu cuidei. Ser mãe nem sempre foi meu objetivo. Eu estava com quase 40 anos quando conheci Richard. Eu já havia desistido da ideia de constituir família. No entanto, ele trouxe 2 filhos, uma menina e um menino, ambos com menos de 5 anos, que ficaram mudos e em estado de choque quando a mãe biológica desapareceu para viver no exterior. Suas mãozinhas envolvendo meu cachecol naquele primeiro inverno e seus amamães amurmurados quando os pesadelos começavam eram tudo que me prendia legalmente. Não havia assinaturas ou carimbos de juízes. Era tudo o que era necessário. Apesar do cansaço, Richard tinha sido gentil. Ele se esforçou muito e me deixou cuidar da maior parte dos filhos. Nunca me pressionou para adotá-los legalmente.
É só burocracia, comentou certa vez. Eles têm consciência da existência de seus amantes. Talvez tenha sido aí que a decepção começou. Olhando para trás, vejo como me tornei invisível na minha própria casa, acreditando que o amor era suficiente. Como vapor vazando por uma fissura, lenta e suavemente. Eu dobrava as roupas deles e lia histórias de ninar ao mesmo tempo. No jantar do dia seguinte, eu era uma sombra que eles mal reconheciam. Fiquei menor à medida que eles cresciam. Já fazia 6 anos desde sua morte. Carcinoma de pâncreas. Rápido e violento. O podador de cerca viva ainda estava em suas mãos quando o encontrei caído no jardim. Naquela época, eles já estavam frequentando a faculdade, embora com pouca frequência. Ocupados demais o tempo todo. Eles se agarraram a mim como se nunca fossem me soltar durante o enterro. Acho que nunca mais me senti como se pertencesse a eles depois disso. Depois disso, tudo foi uma lenta abstinência. Mensagens de texto substituíram ligações. O silêncio tomou conta das mensagens. Eles me visitavam durante as férias. Às vezes, perguntavam mais sobre o testamento do que sobre minha saúde. Até acreditarem que eu não podia mais ouvi-los, sempre foram gentis e alegres. Não consigo fazer meu filho parar de ficar parado aos pés daquela cama de hospital, de braços cruzados, como um advogado avaliando os prós e os contras de um acordo. Não havia sinal de preocupação em seu olhar. Ela não é nossa mãe biológica. Sabe o que aprendi com isso? Como lobos no portão, eles estavam apenas esperando. Eu também acreditava que ainda éramos uma família durante todo esse tempo. Que eu poderia ter sido excessivamente sensível. Que a separação deles não era um distanciamento, mas apenas a vida adulta. Agora consigo ver claramente. Eles apreciavam a estrutura que eu oferecia, a comida que eu preparava e a casa que eu construía, mas não me amavam como eu os amava. Uma verdade como essa pesa muito. Afunda sem gritar, mas também liberta. Porque a responsabilidade definitivamente não me ligará a eles se o amor não os ligar a mim. Deixe-os discutir heranças. Deixe-os discutir certidões de óbito e prazos em voz baixa. Eles acreditam que já triunfaram. Eles não sabem que, há 2 meses, eu mudei a conclusão. Eles não sabem que a casa que esperam não é mais deles. E não têm ideia de quem lhes mostrará o que uma mulher esquecida pode fazer com apenas tempo, uma caneta e a determinação de viver. Embora eu não conseguisse me mexer muito, meus pensamentos permaneceram focados. Eles correram pela mesa com pasta de amendoim no rosto, e eu voltei para a cozinha com um prato de papel depois de uma rápida olhada no teto. Eles eram bem pequenos. Então, como se estivesse tentando se misturar comigo, minha filha se aconchegava no meu colo. Não vá embora ainda, implorava meu filho, escondendo o rosto no meu casaco. E eu não fui. Não fui. O aspecto mais cruel foi esse. Como eu permaneci completamente, mesmo depois que a mãe deles foi embora sem fazer uma única mala. Mesmo quando Richard começou a chegar em casa cada vez mais tarde, dizendo agora são seus também, e me deu recibos de uniformes escolares que eu nunca havia pedido. Não me encolhi. Comecei a trabalhar. Aguentei o silêncio adolescente, as birras e as refeições passivo-agressivas. Aparelhos e términos, velas de aniversário e boletins, dentes faltando, joelhos ralados e reuniões de pais e professores sem sentido, quando eu me sentava sorrindo e me chamavam de madrasta e eu simplesmente balançava a cabeça como se não doesse, foram todas as coisas que suportei. Eles não sabiam que eu havia chorado no banheiro, que eu agarrava suas meias e refletia sobre como o amor podia fazer você se sentir tão plena e discreta ao mesmo tempo. No entanto, eu era agora apenas uma senhora ocupando uma cama de hospital. A última vez que qualquer uma delas disse eu te amo ainda está fresca na minha memória. Jogada por cima do ombro como uma moeda de troca, foi de passagem. Durante semanas, agarrei-me a isso como se fosse importante. No entanto, em retrospecto, era apenas um hábito, semelhante a dizer a saúde depois de espirrar ou escovar os dentes. Após a morte do pai, eles pararam de fazer ligações frequentes. Achei que fosse tristeza. Não era. Eles haviam recebido o que buscavam, o sobrenome dele, a riqueza dele e a imagem da família. Depois disso, o que eu era? A mulher que sabia a localização dos arquivos de impostos era um substituto, um lembrete.
Há um ano, desisti de tentar entrar em contato para ver o que aconteceria. Nada aconteceu. Nada de pensando em você, mamãe, nada de aniversários. Nada de você comeu hoje? Recebi a mensagem. Então comecei a me lembrar. Foi a história que realmente aconteceu, não a que eu contei a mim mesma. Os olhares gelados. Quando eu respondia que não, minha filha revirava os olhos. Como, depois que perguntei sobre sua situação financeira, meu filho começou a trancar gavetas no local de trabalho. Lembrei-me de como, depois de me oferecer para ajudá-lo a pagar o carro em dezembro, os ouvi conversando. Presumindo que eu estivesse dormindo no andar de cima, ela murmurou para ele: ela é rica. Ela só pretende nos manipular com isso. A gentileza foi apresentada como uma armadilha por eles. Eles me deram a impressão de que eu era perigoso. Mesmo assim, preparei uma torta de nozes pecan porque acreditava que eles voltariam se eu continuasse a amá-los. O amor, no entanto, não é um bumerangue. Você não o descarta e espera que ele reapareça. Às vezes, ele é ignorado e simplesmente cai por terra. Então me vi numa cama estéril, com máquinas barulhentas no lugar de pessoas. Sozinhas. No entanto, eu não estava completamente sozinha. Agora, havia algo mais ali. Nem fúria, nem amargura, mas raiva. Algo mais firme, algo mais silencioso. Uma espécie de determinação pura que se instala quando você percebe que ninguém virá te salvar. E talvez, só talvez, você seja o único que realmente fez isso. Eles podem ter esquecido quem eu era, mas eu não tinha, e ainda tinha tempo. Há 2 meses, sentei-me numa cadeira de couro bege em frente a um homem chamado Russell Kim. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 40 anos, elegante, com mangas muito engomadas para alguém que lida com luto o dia todo. A maioria das pessoas não muda seus testamentos, a menos que algo grande aconteça, disse ele, batendo com a caneta. Algo tinha acontecido. Não foi dramático, apenas um som. Um som que não deveria ter doído. Risadas. Eu estava andando pelo corredor carregando uma cesta de toalhas dobradas para o antigo quarto da minha filha. Eles estavam vindo passar o fim de semana. Eu os ouvi na sala de estar. Meu filho rindo, de barriga cheia e descuidado, dizendo: espere só mais alguns anos. Ela vai morrer e vamos dividir a casa. Então ela bufou e acrescentou: aposto que ela deixa isso para um gato ou alguma biblioteca local por despeito. E eles riram de novo, como crianças rindo atrás de uma porta trancada. Foi nesse momento que eu soube. A história que eu havia construído na minha cabeça não correspondia à que contavam sobre mim. Então, fui até o Russell. Não chorei. Não expliquei. Apenas entreguei os documentos antigos, testamento, escritura, apólice. Depois, abri minha bolsa e tirei uma única fotografia. Era eu e April, minha afilhada, do ano em que a mãe dela faleceu. Acolhi-a por 6 meses enquanto o pai dela tentava se manter limpo. Ela tinha 6 anos na época, dedos pegajosos, olhos arregalados, sempre me chamando de a mãe reserva. Ela tem 32 anos agora, é casada. Trabalha no abrigo para mulheres a 3 quarteirões da minha antiga igreja. Me manda cartas em papel de verdade, daquelas com um leve cheiro cítrico. Sempre assina: ainda sou sua garota. Com carinho, April. Russell olhou para a foto. Você quer que ela seja listada? Não, eu disse. Quero que ela fique com tudo. Ele ergueu os olhos lentamente. Tudo? Tudo. A casa, as ações, o seguro de vida. Até os brincos de pérola que usei apenas 2 vezes, mas guardei numa bolsa de veludo como uma promessa. Eu fiz as pazes com isso naquele momento. O amor pode não ter uma linhagem, mas a crueldade tem um padrão, e eu não ia deixar o trabalho da minha vida para pessoas que me observavam mancando e ainda tentavam alcançar o cofre. Russell não fez perguntas. Ele apenas começou a digitar. Quando saí, os novos documentos já estavam assinados, lacrados e guardados. Os originais, triturados. Minhas instruções eram inequívocas: nem um centavo para nenhuma das crianças e transferência automática para o abrigo local se April não pudesse ser localizada dentro de 30 dias após meu falecimento. Tem certeza de que eles não vão contestar? Perguntei.
Ele deu um sorriso lento. Só se eles gostarem de desperdiçar dinheiro perdendo. Ótimo, pensei. Deixe-os tentar. Nunca contei a eles sobre a reunião. Deixei que acreditassem no que quisessem. Deixei que olhassem os móveis, estimassem o valor do terreno, cochichassem entre si sobre quando a papelada seria resolvida. Deixei que rissem. Porque agora eu também estava sorrindo. O tipo de sorriso que não vem de despeito, mas de não ter mais nada a perder e tudo a proteger. Eu não precisava mais que eles me amassem. Só precisava que soubessem que não me destruíram. Grace morava do outro lado da rua desde antes de as crianças terem altura suficiente para alcançar a maçaneta. Ela não era intrometida, apenas observadora. O tipo de vizinha que notava um pacote deixado na varanda por muito tempo ou uma luz que ficava apagada 3 noites seguidas. Ela foi a primeira pessoa a quem contei depois que Richard faleceu. Lembro-me dela parada na minha cozinha com uma sacola de compras cheia de limões e gengibre, a voz baixa como um hino. Eles vão cuidar de você agora, disse ela, apontando com a cabeça para o corredor onde as 2 crianças estavam enclausuradas em seus quartos. Mas você também precisa cuidar de si mesma. Naquela época, pensei que ela estivesse falando de luto. Não percebi que ela viu tudo se desenrolar muito antes de mim. Foi Grace quem começou a prestar atenção no interesse repentino do meu filho por correspondência. Ele aparecia nos fins de semana, sempre com alguma desculpa, só para dar uma olhada no aquecedor ou para ver se você trancava o portão dos fundos, mas nunca demorava. Ele ia direto para a caixa de correio, tirava tudo de lá, folheava como um catador procurando um prêmio. Grace via tudo da janela da frente. Disse que ele nem olhou para cima uma vez para acenar. Ele não age como um filho, disse ela durante o chá uma tarde. Ele age como um auditor. Eu ri. Parecia amargo. Talvez ele seja os 2. Aí chegou o dia em que ele me perguntou sobre a escritura. De forma casual, enquanto tomávamos um café. Ei, você ainda tem aquela papelada de quando o papai colocou a casa no seu nome? Posso te ajudar a organizar as coisas, se quiser. Sabe como é, simplificar as coisas. Ele disse isso com um sorriso. Aquele sorriso muito ensaiado que ele herdou do Richard. Aquele que parecia charmoso para estranhos, mas sempre significava interesse para mim. Eu disse a ele que pensaria no assunto. Ele foi embora 5 minutos depois. Naquela noite, Grace me mandou uma mensagem. Vi ele rondando sua caixa de correio de novo depois que ele saiu. Tirei uma foto só por precaução. Quer que eu fique de olho? Não respondi de início, mas deixei a luz da varanda acesa para ela naquela noite. Como costumávamos fazer durante as tempestades, quando as crianças eram pequenas e tinham medo de trovões. Ela interpretou isso como um sim. Depois disso, ela começou a documentar tudo. O carro dele aparecendo sem avisar. A câmera da campainha do sistema Ring dela. Ele ficava parado na minha cerca, mas não batia. Ela dizia que era só por precaução, mas nós 2 sabíamos. Aí minha filha apareceu uma tarde enquanto eu estava lá fora podando as rosas. Ela nem passou pelo portão. Jay se inclinou sobre a cerca, com um sorriso suave e uma preocupação despreocupada. Ei, eu só estava pensando se você precisa de ajuda com a hipoteca. Tipo, se ficar muito trabalhoso, eu fico feliz em te ajudar. Pesquei. A casa é minha. Ah, é verdade. Eu esqueci. Mas, mesmo assim, meu pai sempre dizia que eu era organizada. Não era isso que Richard costumava dizer. Nem de perto. Ela foi embora com um abraço que não durou muito. No dia seguinte, Grace ligou. Ela também passou por aqui. Ficou no carro por 20 minutos antes de aparecer. Achei que você deveria saber. Vou anotar. Foi então que me dei conta. Eu não tinha contado a Grace o que ouvirá no hospital. Não tinha contado a ela que tinha alterado o testamento. Não tinha contado a ela que estava me esgueirando silenciosamente para fora de tudo aquilo. Mas ela sabia. Ela viu o que eu não queria ver. Que as crianças que criei não estavam ali para ajudar. Elas estavam circulando. E ela decidiu, sem pedir, ser minha testemunha. Eu nunca pedi para ela fazer isso.
Mas naquele momento, eu sabia de uma coisa. Eles não iam se safar. Não dessa vez. As enfermeiras acharam que eu estava dormindo. Eu já era bom nisso, parado, silencioso, tomando cuidado para não reagir quando as pessoas diziam coisas que não deveriam perto de alguém com pulso. Já fazia 2 semanas desde o acidente. Eles continuavam usando a palavra acidente, talvez um veado, ou estradas escorregadias, uma pastilha de freio gasta. Essas eram as desculpas. Limpo e arrumado. Mas eu me lembro do som, não do impacto, da ausência. Não havia nada quando pisei no freio. Nada além do clangor oco do metal, o silêncio da resistência que se recusava a chegar. Eu conhecia esse sentimento. Eu sabia que algo estava errado. Mas a dor faz você duvidar dos seus próprios instintos até começar a juntar as peças. Comecei com a lembrança do meu filho segurando minhas chaves no mês passado. Aquele sorriso presunçoso e casual: vou verificar a pressão dos pneus para você, mãe. Ele não perguntou. Apenas as pegou e saiu para a garagem como se fosse dono de cada pedaço da minha vida. Na época, mal pensei nisso. Eles eram tão bons assim. Bons em fazer com que qualquer intrusão parecesse útil. Então minha filha, ela pegou meu carro emprestado na semana anterior, disse que o dela estava com pouca gasolina, trouxe o meu de volta com os espelhos fora do lugar e o assento tão empurrado para frente que eu mal conseguia entrar. Achei que foi falta de consideração. Agora eu sabia que não era. Ouvi um clique suave quando dirigi naquela manhã. Nada alto, apenas o suficiente para arrepiar os cabelos da minha nuca. O tipo de detalhe que você esquece até estar deitado numa cama de hospital com nada além de tempo e uma longa lista de novas perguntas. Então, fiz o que sempre faço. Observei. Quando me visitaram pela primeira vez após o acidente, não perguntaram sobre o carro. Nenhuma vez. Nada de o que aconteceu, ou alguém mais estava envolvido. Só uma pergunta. Então, o que acontece se você não puder mais morar sozinho? Foi aí que eu soube. Eles não tinham medo de que eu morresse. Tinham medo de que eu continuasse. Fiquei imóvel, observando as enfermeiras entrarem e saírem. Uma delas, Clara, era gentil, do tipo que se move devagar de propósito, do tipo que percebe quando alguém está fingindo. Certa tarde, ela mediu meus sinais vitais e parou aos pés da minha cama. Você está ciente, não está? Disse ela suavemente. Não pisquei, apenas assenti levemente. Clara se aproximou. Então talvez seja a hora de avisar outra pessoa também. Naquela noite, bati 3 dedos na palma da mão dela. Foi tudo que consegui fazer. Seus olhos se arregalaram, só um pouquinho. Na manhã seguinte, um homem apareceu sem prancheta nem estetoscópio. Não usava uniforme hospitalar, apenas um blusão azul marinho e sapatos discretos. Estava parado perto da janela, com as mãos nos bolsos. Clara entrou e disse apenas uma palavra: visitante. Ele olhou para mim. Meu nome é Elliot, disse ele. Você me contratou uma vez durante o seu divórcio. Lembra? Pisquei novamente. Lentamente. Ele interpretou isso como um sim. Clara disse: você não pode falar ainda. Tudo bem. Eu sou boa em ler o silêncio. Ele abriu uma pasta, colocou uma foto do meu carro no guincho e deu um zoom na linha de freio. Algo foi cortado, disse ele. Limpo, reto. Alguém queria que parecesse velho, mas não é. Isso foi recente. Foi proposital. Eu senti isso naquele momento. Não medo, alívio. Porque agora não era uma suspeita. Era um fato. Ele olhou ao redor da sala e se aproximou. Já consegui as imagens de segurança do hospital e das suas câmeras de rua. Tenho um contato na vigilância de trânsito. Vamos descobrir quem fez isso. Você só precisa ficar mais forte. E então ele sorriu. O tipo de sorriso que você dá a alguém que não deveria estar acordado, mas está. Que família incrível você tem, ele murmurou. Não, não é família. Não mais. Meus dedos mal funcionavam, mas Clara os entendia melhor do que ninguém. Desenvolvemos uma linguagem sem nunca escrevê-la. 3 toques significavam sim.
Um longo toque na palma da mão significava: chame o Elliot. Uma piscada lenta seguida de um punho fechado significava: não os deixe entrar. Ela nunca fazia muitas perguntas, apenas balançava a cabeça como se já tivesse decidido de que lado estava. É assim que as pessoas que já viram a dor de verdade param de pedir permissão para fazer a coisa certa. Elliot vinha dia sim, dia não, sempre durante o turno do almoço, quando o andar estava movimentado, quando ninguém prestava atenção à mulher quieta do quarto 219. Eu nunca falava, mas não precisava. Ele colocou fotos como peças de quebra-cabeça na bandeja de rodinhas ao lado da minha cama. Uma delas mostrava o carro da minha filha entrando na minha garagem na noite anterior ao acidente, com a data e hora marcadas para 23h14. Ela me disse que estava viajando. Outra imagem mostrava meu filho dentro do saguão do hospital, acessando o Wi-Fi de visitantes enquanto eu ainda estava inconsciente e abrindo um documento em seu laptop intitulado a modelo de diretiva antecipada. Ele nem teve a decência de escondê-lo. Inteligente, disse-lhe um dia, dando uma batidinha na pasta onde meu Novo Testamento estava guardado em segurança. Mudar os beneficiários foi a sua melhor jogada. Já arquivei uma cópia autenticada. Mesmo que queimem o original, eu não me mexi. Não sorri. Ele se sentou mesmo assim. Começou a falar sobre valores imobiliários, dizendo que talvez fosse hora de começar a pensar seriamente em opções. Contei as sardas no braço dele só para não gritar. Ele olhou para os monitores e baixou a voz. Eu e o Aaron estávamos conversando. Cuidaríamos bem da casa. Sabe, você não precisa mais se preocupar com impostos ou manutenção. Era para isso que ele vinha. Não para me ver. Não para perguntar se eu podia andar de novo. Não para dizer, que bom que você sobreviveu. Só para medir as paredes que ele já pensava serem suas. Ele não percebeu Clara se aproximando atrás dele, não a viu sutilmente desligar o gravador de áudio debaixo da cama quando ele saiu. Você foi ótimo, ela sussurrou, guardando-o no bolso. Ele simplesmente nos deu tudo o que precisávamos. E pela primeira vez desde que abri os olhos naquele quarto, me permiti imaginar uma vida além daquela cama. Uma vida não envolta em máquinas e silêncio, não caçada, não possuída, não esperando para ser apagada pelas pessoas que um dia alimentei com minhas mãos. Acharam que eu estava dormindo. Acharam que eu tinha terminado, mas eu estava só começando. Eles chegaram vestidos de preto. Ele usava um terno cinza escuro que provavelmente não lavava a seco desde o funeral do pai. Ela vestia uma blusa que parecia cara, mas amassada, como se não tivesse planejado se importar muito. Tenho certeza de que eles acharam que o rímel borrado ia vender. O ato de luto. Mas eles estavam atrasados. 4 dias atrasados. Entraram no saguão do hospital como se já fossem donos do lugar. Não houve nenhuma pergunta entre eles, apenas a suposição de que a papelada estaria esperando. A enfermeira entregaria uma pasta, e tudo o que teriam que fazer era assinar nas linhas pontilhadas com uma tristeza recém-fingida. Eles não sabiam que eu tinha saído na noite anterior. Não por conta própria. Ainda não, mas em uma cadeira de rodas coberta por uma colcha azul marinho que Grace havia costurado. Clara me levou até o carro particular que ele providenciou, com uma assinatura e uma alta falsa de um médico de fora. Uma saída discreta, como uma mulher saindo do próprio funeral, porque era isso que era. Vieram lamentar a morte de uma mulher que acreditavam ter partido, mas não estavam de luto. Estavam salivando. Uma jovem recepcionista de uniforme azul os recebeu na recepção. Quarto 219, perguntou minha filha, com a voz suave, quase doce. Estamos aqui para pegar as coisas dela e conversar com alguém sobre os próximos passos. A garota digitou algo no computador. Franziu a testa. O quarto 219 recebeu alta ontem à noite. Já está tudo resolvido. Cuidado, repetiu meu filho. Sua voz falhou exatamente onde a culpa deveria estar. Por quem? Ela não disse nada. Todos os preparativos foram feitos com antecedência. O advogado dela enviou tudo. Minha filha piscou. Advogado? A recepcionista assentiu. Russell Kim. Ele deixou este envelope para você. Foi então que seus sorrisos se desfizeram. Ela entregou um envelope pardo sem estampa.
Sem endereço do remetente, sem carinho. Apenas peso. Eles abriram ali mesmo no corredor, com os dedos ávidos, mesmo enquanto tentavam manter a compostura. Dentro havia uma carta. A minha carta. Você sempre presumiu que eu não duraria mais que a sua paciência. Você estava errado. Você sempre presumiu que silêncio significava permissão. Não significava. Eu sei de tudo. E não deixei nada para você. Sem assinatura, sem afeição. Apenas uma última linha sublinhada uma vez em tinta azul. Posso ter criado você, mas não te reivindico mais. Testemunhas dizem que ela deixou cair a carta. Ele se abaixou para pegá-la, mas não antes que todos a vissem. Não antes que uma enfermeira que passava parasse e desviasse o olhar rapidamente. O tipo de olhar reservado para alguém assistindo a uma torre desabar em câmera lenta. Eles não foram embora imediatamente. Discutiram no corredor, primeiro em voz baixa, depois mais alto, acusando-se mutuamente de desleixo, de falar demais, de não verificar os malditos freios direito. Os mesmos freios que juravam dar azar. O mesmo acidente que achavam que ninguém sobreviveria, muito menos questionaria. Mas eu estava observando. Da janela do sótão da casa de Grace, 2 casas abaixo e 1 metro acima, apoiada em travesseiros, tomando chá em uma caneca de viagem, cada palavra flutuando pela abertura rachada que ela havia deixado aberta para eu ouvir. Ela sentou-se ao meu lado, tricotando lentamente. Tem certeza de que quer ficar para esta parte? Perguntou. Não respondi porque precisava ver. Precisava ver o momento em que eles se deram conta. Eles não tinham perdido apenas a casa. Eles tinham me perdido. Não a mulher na cama. Aquela com a caneta. Aquela que foi embora antes mesmo que eles pensassem em se despedir. Eles pararam em frente à casa como se ainda fossem donos dela. O Lexus dela estava estacionado torto na entrada da garagem, a caminhonete dele em marcha lenta atrás, como se tivessem medo de que alguém tomasse a vaga deles se não se apressassem. O motor mal parou antes que eles saltassem. Ele foi direto para a porta da frente, balançando a maçaneta como se ela pudesse se lembrar dele de repente. Não se lembrou. Trava reforçada. A varanda também havia mudado. Novo cofre. Uma placa de latão aparafusada ao lado da campainha dizia: esta propriedade está sob análise jurídica. Acesso restrito. Para qualquer dúvida, entre em contato com Kim e Associados. Ele encarou a porta como se ela o tivesse traído pessoalmente. Ela deu a volta até os fundos, chamando pelo nome como se fosse um simulacro de incêndio. Está trancada. Está tudo trancado. Claro que sim. Eu me certifiquei disso. O escritório de Russell havia enviado um administrador de imóveis naquela manhã. Ele os encontrou na entrada da garagem, terno passado, prancheta na mão, sem sorrir. Estou aqui em nome da senhorita Albright, disse ele. Eles piscaram. Ela está viva? Perguntou minha filha, como se eu fosse um fantasma que tivesse estragado o fim de semana dela. Muito, respondeu ele, virando a página. E bastante lúcido. Gostaria que eu lesse a mensagem dela em voz alta? Eles não responderam, então ele respondeu. Com efeito imediato, esta propriedade não está mais sob seu acesso ou interesse legal. Não tente entrar. Qualquer invasão será relatada. Uma cópia da nova escritura foi enviada para o seu último endereço conhecido. Vocês não foram listados como herdeiros. Não retornem. Ele lhes entregou um envelope lacrado. O mesmo papel creme, a mesma gramatura. Meu filho aceitou como se estivesse aceitando uma multa de estacionamento que ele não acreditava merecer. Minha filha não tocou, apenas ficou ali, de braços cruzados, mordendo a parte interna da bochecha como se isso pudesse impedir que a vergonha vazasse. Então o gerente assentiu, entrou no carro e os deixou parados ali. 2 filhos adultos, vestidos de preto fúnebre, sem ter para onde ir e sem nada a reclamar. Eles ficaram sentados na entrada da garagem por quase 1 hora, discutindo a princípio, depois em silêncio. Em dado momento, ela abriu o envelope. Eu observei da janela do sótão novamente, um cômodo abaixo, do outro lado da cerca, Grace ao meu lado com uma caneca de chocolate quente e um julgamento tricotado no colo. Minha filha leu a carta 3 vezes.
Sua boca se moveu com as palavras. Então ela jogou, não apenas jogou, como se o papel tivesse queimado sua mão. Eu sabia qual parte a pegou. Você nunca me chamou de mãe quando ninguém estava olhando. Meu filho não falou nada. Apenas pegou o celular, virou-se e fez uma ligação. Andou de um lado para o outro em frente aos canteiros que eu plantei à mão. As rosas estavam melhores do que nunca. Grace sorriu, observando-os da saída de ar como se estivessem em uma peça teatral. Você acha mesmo que eles pensaram que você ficaria só esperando? Acho, sussurrei, que eles pensaram que eu morreria do mesmo jeito que vivi com eles. Em silêncio. Mas silêncio não significa fraqueza. E agora o silêncio era meu. Dentro de casa, tudo estava intocado. Mas nada mais lhes pertencia. Nem o sofá pelo qual brigavam quando tinham 12 anos. Nem os álbuns de fotos no armário do corredor. Nem mesmo os ímãs de geladeira que um dia me deram de Dia das Mães. Eles voltaram para casa para pegar algo. Em vez disso, descobriram que algo lhes fora tirado. Direito, acesso, suposição. E pela primeira vez, eles ficaram na frente da minha casa como estranhos, trancados do lado de fora, exatamente onde me deixaram. A discussão começou em sussurros. No início, eu mal conseguia ouvi-los do sótão da Grace, apenas o subir e descer das sílabas se tornando mais agudos. Mas então ele bateu a porta do carro, e foi o fim do fingimento. Você disse que ela não ia mudar, ele disparou. Ela não teria feito isso se você não tivesse sido tão óbvio, retrucou ela, andando de um lado para o outro perto da caixa de correio como se ela lhe devesse alguma coisa. Você acha que ela não te ouviu no hospital? Foi você quem disse que deveríamos apressar as coisas. Eu nunca disse para sabotar o carro, seu idiota. Então era isso. A máscara havia caído. E não foi a culpa que os fez desmoronar. Foi o medo. Ele se afastou dela, respirando com dificuldade, passando a mão pelos cabelos como se o pânico pudesse se desfazer da lógica se ele andasse rápido o suficiente. Você é quem insistia para verificar a correspondência toda semana, sibilou. Você praticamente morava na cerca dela, e foi você quem mencionou a procuração no jantar de aniversário dela. Meu Deus, Nathan, você poderia ter sido menos sutil? Grace ergueu as sobrancelhas ao meu lado. Então, ele é o tipo que estraga aniversários e férias. Não ri, mas minhas mãos apertaram a caneca. Abaixo de nós, eles continuavam em espiral. Ela deveria ter nos deixado a casa, disse ele, com a voz embargada, andando de um lado para o outro. Ela nos criou. Não, disse minha filha, fria e seca. Ela criou você. Eu sempre soube que ela não era realmente nossa mãe. Isso o fez parar. Ele olhou para ela como se não a reconhecesse. Ou talvez como se finalmente a tivesse reconhecido. E, no entanto, aqui está você, tão quebrado e irritado quanto eu. Não ouse, ela retrucou. Ele apontou para a carta ainda amassada na mão dela. Você me disse que ela nunca a trocaria. Disse que ela era sentimental demais, que ainda nos via como seus bebês. Bem, ela murmurou, desviando o olhar, acho que ela finalmente nos viu como somos. Aquele silêncio era mais frio do que qualquer coisa que eu já ouvirá. Sem lágrimas, sem desculpas, apenas o peso de duas pessoas que construíram seus futuros sobre o túmulo de outra pessoa e tiveram a coragem de fingir surpresa quando o chão cedeu sob elas. Ele entrou primeiro na caminhonete e saiu em alta velocidade, com os pneus derrapando no meio-fio, como se achasse que a velocidade poderia superar as consequências. Ela ficou mais um pouco, andando de um lado para o outro, vasculhando a bolsa como se um talão de cheques pudesse, de repente, se materializar como uma segunda chance. Então, sentou-se nos degraus, meus degraus, e acendeu um cigarro que não deveria ter. Ela não chorou. Ela não gritou. Apenas encarou a porta. E, pela primeira vez, vi em seu rosto perda não apenas da casa ou do dinheiro, mas da história que ela contava a si mesma de que, não importava o quanto se afastasse, sempre poderia voltar e eu estaria lá esperando. Ainda mãe. Ainda dela. Essa história já não existia mais. Ela deixou o cigarro na escada e foi embora. Fiquei observando até sua figura desaparecer atrás das cercas vivas que plantei com o pai delas.
Na época em que acreditávamos que família era algo que se cultivava com bastante sol e paciência. Grace se virou para mim depois de um longo momento. Está pronta para o que vem a seguir? Tomei um gole do meu chá. Eles começaram isso. Estou terminando. Porque eles ainda não sabiam o que eu sabia. Eu tinha provas, testemunhas e um investigador particular que não dormia. Eles não estavam apenas me perdendo. Estavam prestes a perder tudo o que haviam construído com o meu silêncio. Russell não fez perguntas quando cheguei ao seu escritório com Elliot e uma pasta que fez até ele piscar. Era cedo, pouco depois das 8, e a recepcionista ainda nem estava na mesa. Sentamos em uma sala de conferências com paredes de vidro e vista para a cidade. Todo aquele céu e vidro refletiam uma versão de mim que eu não via há anos. Calma, ereta, sem tremer mais. Preciso verificar cada peça, disse Russell, espalhando o conteúdo sobre a mesa como prova em um julgamento. Mas, pelo que estou vendo, isso não é apenas uma ameaça, é uma conspiração. Elliot assentiu uma vez. Tenho os registros de tempo. As imagens da câmera do hospital coincidem com a inspeção da oficina. Não há ambiguidade. Inclinei-me para frente. O que acontece agora? Russell cruzou as mãos. Advogado. Sério. Primeiro, entramos com uma ordem de proteção. Imediatamente. Se eles sequer pisarem perto da propriedade novamente, estarão violando a lei. Segundo, entregamos isso ao promotor público. Terceiro, se você quiser que isso seja público, podemos recorrer à imprensa. Fiquei em silêncio por um longo momento, porque não se tratava de manchetes. Tratava-se de consequências, algo que eles nunca tinham experimentado antes. Não quando mentiam. Não quando manipulavam. Não quando transformavam lentamente a mulher que os criou em um caixa eletrônico glorificado com coração. Eles não vão poder me enterrar viva, eu disse baixinho. E não vão poder ir embora como se nada tivesse acontecido. Os olhos de Russell percorreram a foto da linha de freio. Um corte limpo, inegável. Não, eles não fazem isso. Ele abriu uma última página, aquela que eu lhe pedirá para redigir semanas antes. Uma carta endereçada ao promotor público, assinada, autenticada e selada. Li novamente antes de pegar a caneta. Eu, Margaret Albright, apresento o depoimento formal e as provas que o acompanham para sustentar as acusações de tentativa de ato de ameaça à vida veicular, fraude financeira e colocar idosos em perigo contra Nathan Albright e Aaron Graves. Minha mão não tremeu quando assinei. Russell assentiu, dobrando-o cuidadosamente em um envelope preto. Entregaremos por correio em até 1 hora. Elliot tirou um último item da bolsa. Um pendrive. Imagens da câmera de segurança. Toda a conversa que eles tiveram na varanda. Eles não sabiam que a casa ao lado ainda estava com fio. Isso foi obra da Grace. Ela instalou as câmeras quando o filho do irmão foi preso por invadir o galpão dela. Disse que nunca as desmontou porque as pessoas ficam atrevidas quando acham que ninguém está olhando. Agora, seria o prego no caixão deles, não no meu. Saí do escritório do Russell com cópias de tudo. Não porque planejasse usá-las novamente, mas porque tinha aprendido isso da maneira mais difícil. O silêncio é um instrumento se for apoiado por provas. E eu tinha tudo isso. Naquela tarde, sentei-me numa casa emprestada a 3 horas de distância, aninhada numa encosta onde o ar cheirava a pinho e liberdade. Sem vizinhos, sem crianças, sem barulho, só eu. Um advogado de prontidão, um investigador particular contratado e um futuro sem mais chaves entregues a mãos ingratas. Quando as cartas chegaram à porta, uma para cada um, eu não precisava estar lá para ver as reações. Elliot disse que meu filho empalideceu antes mesmo de abrir. Minha filha tentou me ligar 2 vezes naquela noite. Eu não atendi. Eu estava ocupada demais gravando um vídeo, com o rosto nítido e firme diante da câmera. Meu nome é Margaret Albright. Se você está assistindo a isso, significa que a última mentira caiu. Então peguei o pendrive e apertei a upload porque não estava mais me escondendo. Deixei para trás uma xícara de chá, 2 fotos emolduradas e um velho cardigan que ainda cheirava levemente a alecrim. Todo o resto levei comigo ou queimei em meu nome. Desaparecer não é o que as pessoas pensam.
Não é pegar um trem com um lenço na cabeça como um fugitivo de filme. É papelada, selos, 3 cópias autenticadas de uma decisão fria. Chega. Russell cuidou da logística. Ele entrou com o pedido de mudança legal de nome sob uma cláusula de proteção para vítimas de tentativa de dano familiar. Não foi fácil, mas no momento em que as evidências se tornaram públicas, nenhum juiz hesitou. Novo documento de identidade, nova carteira de habilitação, novo endereço. Elliot cuidou da transferência. Venda discreta da casa para um fundo fiduciário. O fundo fiduciário a entregou ao novo proprietário por exatamente $1. Abril. A afilhada de quem riam. Aquela que diziam ser só uma fase quando a acolhi por 6 meses depois que a mãe dela faleceu. Aquela que costumava me escrever cartas mesmo depois de se casar. Aquela que me chamava de mamãe muito depois que meus próprios filhos pararam de falar. Ela chorou quando recebeu a ligação. Não por causa da casa. Ela teria morado numa barraca se isso significasse ajudar, mas porque eu confiei nela. Eu cuido disso, disse ela ao telefone, com a voz embargada. Vou fazer com que signifique alguma coisa. Você já faz isso, sussurrei. Depois desliguei. Porque despedidas são para quem pode voltar. Eu não tinha intenção. Peguei o trem de madrugada, um trem lento. Não precisava de documento de identidade, apenas uma passagem, dinheiro e um assento na janela, com a luz do sol entrando como um perdão silencioso. Ninguém me olhou 2 vezes, e esse era o objetivo. Em algum momento depois da 4ª estação, desliguei meu celular e o joguei no rio quando cruzamos a ponte. Uma última onda, sem sinal, sem rastros. Acabou. Ao meio-dia, cheguei aos limites de uma cidade sobre a qual ninguém fala. Um pequeno aglomerado de casas cercado pela floresta, construído para mulheres como eu. Não vítimas, não fugitivas, sobreviventes. Não é um abrigo, é um santuário. Chamam de segunda floração. Há uma placa no portão, pintada à mão, de madeira, um pouco rachada pelo tempo. Diz: você não é o que eles fizeram. Fiquei ali por um tempo e então atravessei. Lá dentro, conheci Rosa, de 63 anos, que era diretora de escola antes de seu filho falsificar sua assinatura em 5 empréstimos de refinanciamento. Margarete, não eu. Outra, de 74 anos, saiu de casa com uma bolsa cheia de recibos e nenhum pedido de desculpas do marido que ela enterrou sozinha. Não contamos histórias imediatamente. Sentamos em jardins. Plantamos tomates. Escrevemos coisas que talvez nunca enviemos. E nos curamos lentamente com nossos próprios nomes. No dia seguinte à minha chegada, as cartas foram enviadas para o Estado, para a imprensa, para todos os contatos que eu tinha na antiga agenda de Richard, para aqueles que ainda acreditavam que as crianças eram santas, para aqueles que me perguntavam em funerais por que não ligavam mais. Eles sabem agora. Elliot confirmou que ambos foram intimados. Ele me enviou uma última foto. Minha filha sendo levada algemada para fora do escritório, de cabeça baixa. Meu filho, na mesma tarde, retirado de seu apartamento por 2 policiais à paisana. Tentaram jogar a culpa um no outro. É claro que tentaram. Mas as gravações, as fotos do freio, os e-mails, a minha assinatura, tudo dizia a mesma coisa. Intenção fatal. E agora eles são os que estão sendo apagados. Elliot disse que a polícia nem bateu na porta a princípio. Eles esperaram. Equipes de vigilância vigiaram o apartamento do meu filho por 3 dias, garantindo que ele não fizesse as malas ou desaparecesse em uma daquelas propriedades decadentes de Las Vegas que ele vinha farejando em busca de oportunidades imobiliárias. Mas Nathan nem percebeu. Estava ocupado demais ligando para a irmã, deixando mensagens de voz que provavelmente pensou que não seriam salvas. Não diga nada. Eles não têm provas. Diremos a eles que ela estava confusa, que tinha passado mal. Tarde demais, querida. A batida veio às 6h12 da manhã de uma quarta-feira. Uma hora tranquila antes do mundo começar a se apresentar. Antes que você tenha tempo para mentir, 2 detetives, 2 distintivos, um mandado. Ele abriu a porta sem camisa, piscando como se a lei nunca tivesse se aplicado a ele antes. Leram seus direitos enquanto ele pegava o celular. Ele não discutiu. Não há princípio.
Apenas repetia: espera aí, o quê? Como se a descrença pudesse desfazer cabos de freio e assinaturas digitais. A prisão da minha filha aconteceu 3 horas depois. Ela estava de salto alto e sorrindo quando chegaram ao escritório. Ela tentou entrar em uma sala de reuniões. Eles entraram depois dela. Sua assistente, uma estagiária de 20 anos chamada Mia, ligou para Elliot no dia seguinte para dizer: ela não chorou. Ela não gritou. Ela apenas disse: isso não pode estar acontecendo. Mas estava acontecendo com os dois. Pela primeira vez, as consequências eram reais. Não havia mais silêncio para absorver sua crueldade. Não havia mais mãe para encobrir seus pecados. Não havia mais um lar para se esconderem como crianças fingindo não ouvir a verdade batendo à porta. Elliot me enviou os vídeos da prisão, não porque eu pedi, mas porque achou que eu merecia vê-los. No momento em que o poder deixou seus corpos. Em ambos os clipes, vi algo familiar. Um brilho nos olhos, não culpa, descrença. Eles realmente nunca pensaram que eu reagiria. Eles pensaram que eu iria morrer, agarrados às suas fotos, sussurrando: mas eu criei você, enquanto eles retalhavam a vida que construí como abutres em uma mesa de jantar. Mas eu não morri. Eu documentei. Eu me preparei. Eu esperei. E agora eram eles sob a luz estéril do julgamento. As manchetes chegaram em 24 horas. Irmãos presos em suposta tentativa de roubo da madrasta O'Hasley por causa de propriedade. Sabotagem na linha de freio. Polícia divulga provas de áudio e e-mail em chocante traição familiar. A história viralizou. Não porque eu fosse famosa, mas porque o mundo entende algo sobre mulheres quietas que sobrevivem, algo que raramente nos faz acreditar até que os destroços se tornem inegáveis. Minha caixa de entrada no santuário estava cheia de mensagens. Outras mulheres, outras mães de mentira, outros nomes quase esquecidos em contratos de aluguel, documentos e testamentos. Uma mulher escreveu: eles me usaram como uma prateleira, como se eu fosse apenas uma coisa que os segurasse até que não precisassem mais de mim. Obrigada por me mostrar que amor sem respeito é apenas manipulação disfarçada. Ela riu baixinho. Eu disse que ela era quieta, não burra. A gente nunca viu como uma mulher fica esperta quando se corta demais. Não chorei. Não porque não sentisse, mas porque as lágrimas já tinham sido derramadas, secas, recicladas em tinta para depoimentos e assinaturas na justiça. Eles foram presos, acusados e expostos. A coletiva de imprensa não foi ideia minha. Foi da April. Ela me ligou 3 dias depois que a história foi divulgada, com a voz forte, mas um pouco trêmula nas bordas, como se soubesse o que tinha que fazer e não tivesse certeza se o mundo a ouviria. Estão te pintando como uma velha triste, disse ela. Uma manchete te chamou de reclusa trágica, aproveitada por enteados ingratos. Eles não estão entendendo. Não respondi de imediato porque vivi a vida inteira tentando não ser uma tragédia. Alimentei crianças que não eram minhas. Paguei contas pelas quais ninguém me agradeceu. Fiquei em silêncio diante de insultos disfarçados de educação. Eu já tinha sido muitas coisas, mas nunca tinha ficado triste. Cansada, sim. Usada, sem questionar. Mas não triste. April respirou fundo e disse: deixe-me falar. Deixe-me contar a eles o que você realmente fez. E eu disse a verdade a ela. Se fizer isso, não me defenda. Defenda as mulheres que ainda não sabem falar. Ela prometeu. A coletiva de imprensa foi realizada no jardim. Meu jardim. Aquele que nunca regavam. Aquele do qual reclamavam constantemente. Aquele que eu plantava mesmo assim, estação após estação, porque a beleza não precisa de permissão para existir. April estava lá, com um vestido azul marinho e sapatilhas leves, sem maquiagem, mas com a dignidade à mostra. Atrás dela, um cartaz com o esboço arquitetônico da casa, recentemente batizada de Casa Albright para mulheres em reconstrução após traição familiar. Os repórteres se aproximaram. Uma mulher no fundo agarrou seu caderno como se lhe fosse explodir. April exibiu a versão final do meu testamento, que estava lacrado em uma pasta transparente e plastificado. 6 semanas antes da tragédia, este foi assinado.
Ele especifica que esta casa seja transformada em um refúgio de transição para mulheres com mais de 50 anos que sofreram traição financeira ou emocional por parte de familiares próximos, e me identifica como a única beneficiária. Um repórter gritou: "Isso foi vingança?" April permaneceu inabalável. "Isso foi uma recuperação", eu disse. Os flashes dispararam. Isso é chamado de tragédia familiar pela mídia. Não foi nada disso. Não tem nada a ver com herança. Tem a ver com o direito adquirido. Como uma senhora havia preparado o almoço deles, duas pessoas pensaram que poderiam se aproveitar do carinho dela. Ela hesitou. Criou-os. Vestiu-os. Para poupá-los do fardo do seu sacrifício, chorou em segredo. E tentaram destruí-la por finalmente pedir paz. Silêncio. Até o vento parou. Ela deu um passo em direção ao microfone. Aqueles que veem o amor como uma transação jamais possuirão esta mansão. Ela agora pertence a mulheres que deram tudo de si e foram recebidas com silêncio, ceticismo ou pior, e que foram informadas de que não contavam porque seus nomes não constavam na certidão de nascimento. Um murmúrio percorreu a plateia. Haverá 10 camas, um jardim, um escritório de assistência jurídica e dignidade neste local. Porque muitas mulheres foram enganadas a pensar que tiveram sorte de serem toleradas, e amor sem respeito não é amor de verdade. A esquerda aplaudiu primeiro, seguida pela do meio e, por fim, todos os outros. Aplausos sinceros, mas sem estrondo. Ela deu um passo para trás, e eu parei de respirar por um instante. Vi-a levantar a cabeça e sorrir do mesmo jeito que eu costumava fazer em uma biblioteca silenciosa a 3 cidades de distância, com um laptop emprestado. Estável, mas nem largo nem ostentoso. Como uma dama consciente de suas origens e de seu propósito. Eles nunca tiveram a minha casa. Sempre houve uma semente envolvida. Agora ela estava florescendo. A punição já havia começado, embora o julgamento ainda não tivesse começado. Primeiro, seus parceiros partiram. 2 dias após a prisão, Jenna, a namorada de Nathan, aquela que costumava me chamar de Mama Mags enquanto navegava pelo Instagram em jantares, arrumou suas coisas. Ela simplesmente trocou o número de telefone e mandou uma mensagem para o contato de Elliot, sem nem deixar recado. Conte a primeira para Margaret. Tenha fé nela. Quando a notícia se espalhou, a esposa de Aaron imediatamente bloqueou as contas conjuntas. Ele não tentou argumentar. Ele trabalhava como banqueiro. Quando viu uma conta afundando, ele a reconheceu. As pessoas se moveram rapidamente, mas os tribunais demoraram. Os clientes foram embora. Os amigos ficaram em silêncio. Os vizinhos que antes acenavam pararam de fazê-lo. Eles não eram mais apenas acusados. Eram bem conhecidos. Desapareciam de todas as conversas em grupo das quais participavam. Todos os convites para uma noite foram cancelados. Ninguém queria ser visto apoiando as crianças que usavam pratos herdados e pisos de madeira para tramar um plano mortal contra sua figura materna. É engraçado. Quando as repercussões chegaram, os primeiros a desaparecer foram aqueles que me imploraram para ter paciência com eles. Nathan tentou publicar algo ambíguo online. Fazer negócios com a família é desafiador. Os comentários foram implacáveis, mas você não conhece a história completa. Nathan, você a interrompeu. Diga-nos o que não entendemos. Você deveria se desculpar com todas as mulheres para quem já sorriu. Em questão de horas, ele encerrou sua conta. Aaron também. Ela tentou o caminho da compaixão, dando uma única entrevista para um tabloide dizendo: "Não sei como tudo ficou tão confuso", em um vídeo choroso com iluminação filtrada. Eu a estimava. Para mim, ela parecia uma mãe. A carta que enviei, que concluía: "Você nunca me chamou de mãe quando ninguém mais estava ouvindo", foi a que apareceu no filme. Essa frase ficou na mente das pessoas. Ficou marcada. Doeu. E quando ex-colegas de trabalho começaram a expor e-mails, suas lágrimas de crocodilo pararam. Aquelas em que ela me apelidou de a empregada que pensa que é uma matriarca e zombou de mim. Acontece que, quando a mulher errada finalmente se manifesta, as pessoas ouvem. O mundo gosta de punir traidores, especialmente aqueles que parecem estar em boa situação até que sua corrupção se torne evidente.
Grace chamou mais uma vez, com a voz penetrante de alegria. Ontem, eu a vi. Aaron, na farmácia. Ela parecia mais magra, oca. Eu respondi, a culpa faz isso. Não, respondeu Grace. É vazio, não culpa. Pois perderam mais do que apenas a casa. Eles não me viam mais como eu era. A obediente, aquela que arrumava a bagunça deles e sorria em meio às provocações, como se estivesse grata por estar perto deles. Essa versão caiu por terra sem o meu apoio. Eles perceberam que ninguém os via como vítimas. Nada mais. E aqui está o problema com os traidores. Depois que a fumaça se dissipa, eles acreditam que podem reconstruir. Mas uma pessoa que se volta contra o sangue não é confiável. Mesmo que fosse meu, mesmo que não fosse o sangue dela. Atualmente, eles aguardam julgamento em diferentes prisões. Seus advogados são defensores públicos. Eles são ridicularizados por pedirem clemência. E eu estou tomando chá com Rosa em uma varanda a 3 cidades de distância, enquanto o sol se põe lenta e gentilmente do outro lado das colinas. Não os discutimos mais porque não são importantes, não porque temos medo. Antes, eu os adorava. Agora são apenas nomes em uma pauta. E eles nunca vão me ultrapassar como manchete.